Bom dia, graça e paz, um bom domingo a todas. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê a paz e que nós possamos ser mulheres virtuosas e que nós possamos trabalhar no reino do Senhor. Hoje nós vamos estudar a 14ª lição da nossa revista. O tema da nossa lição é condenação aos ricos gananciosos. E a leitura nossa de hoje é Tiago 5, de 1 a 6. Antes de fazer a leitura inicial, é pecado ser rico? Será que é pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. Mas, com esta lição, nós iremos entender que a riqueza pode ser um perigo. Nós também devemos confiar toda a nossa vida a Deus e devemos tratar os nossos bens como sendo realmente do Senhor e não os nossos. Nós vamos aprender que devemos ser mordomos. Muitas de nós já sabem muito bem o que é ser mordomo. Mordomo é um senhor que cuida da casa do patrão. Ele tem toda a liberdade de fazer o que ele quer, mas o bom mordomo é aquele que cuida do que entra na casa, daquilo que se gasta, daquilo que se come, da organização, dos quartos, até o jardim. O mordomo cuida de tudo. E nós somos mordomos de Deus, nós temos que cuidar de tudo que Deus deixou. Da natureza, temos que cuidar de tudo que Deus deixou. Então, nós somos mordomos. E hoje o assunto é condenação aos ricos. Mas os ricos que são gananciosos. Então, eu vou fazer a leitura de Tiago 5, de 1 a 6. Escutem agora, ricos. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Oremos, irmãs. Querido Santo Deus, nós queremos te agradecer por mais esta palavra que o Senhor nos traz hoje, e nós temos a certeza que o Senhor está trazendo esta palavra é porque muitas de nós estamos precisando ouvir. O Senhor sabe as nossas vidas e o Senhor consegue trazer a cada uma de nós a lição que o Senhor deseja. E traga, Senhor, essa lição para nós hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãs, nestas palavras, Tiago, ele descortina um mundo de desigualdade. Desigualdade desde aquele tempo, que tinha ricos, tinha pobres. Hoje em dia também temos desigualdades sociais. E aí, dentro até da própria igreja, nós temos desigualdade social e fora da igreja, muito mais ainda. Então, nós temos que perguntar a nós mesmos, que somos crentes no Senhor Jesus, temos tido responsabilidade social para com aqueles menos favorecidos? Então, esta é uma grande pergunta. A responsabilidade é nossa. Deus colocou ricos e pobres na face da terra. E se nós somos crentes no Senhor Jesus, nós temos que aprender
a trabalhar com isso nas nossas vidas. E para isso que nós vamos estudar essa lição de hoje. Todos esses 6 versículos de Tiago, eles são divididos em 3 itens importantes. Eu já vou citar os itens para as irmãs se situarem no que nós vamos estudar hoje. O primeiro item fala o perigo da riqueza mal adquirida. O segundo item, o desafio da riqueza mal distribuída. E o terceiro item, não menos importante, o resultado da riqueza não consagrada. Aqui, quando fala de riqueza, dá a impressão que aquela riqueza que a gente sabe que muitos têm, né? Uma riqueza enorme que a gente nem entende que tamanho que é. Mas aqui a riqueza significa aquilo que Deus nos dá. Aquilo que a gente tem em vida. Que não precisa ser muito, mas é uma riqueza. Então, nós vamos ver o primeiro item, o perigo da riqueza mal adquirida. Então, nós vimos aqui, no versículo de 1 a 3, que Tiago exorta os ricos, né? Escutem agora, os ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês. Então, aqui nós vemos que Deus desaprova a conduta de pessoas que usam de maneiras ilícitas para enriquecer, para ganhar o seu dinheiro, para ganhar o seu sustento, para nós pagarmos a nossa conta. E muitas vezes as pessoas usam de mentiras, de desonestidade para enriquecer. E hoje nós vemos muita corrupção. Agora, com a história da pandemia, a gente está vendo corrupção que a gente imaginava que não seria possível. Principalmente com a vacina nós temos visto. Então tem muita facilidade hoje até do salvo, do crente cair em tentação por causa de uma oferta generosa, a troca de um pequeno favor. Vimos caso de aplicadores de vacina que colocavam agulha no braço do idoso e não apertava a dose. Quem sabe essa dose já estava vendida? Isso foi falado na televisão. Não é julgar, é saber o que foi conversado sobre isso. Então nós vemos que está muito fácil hoje essa forma de corrupção. E o salvo, aquele crente no Senhor Jesus, precisa ficar de olho, porque muitas vezes oferece uma pequena oferta, um pequeno presente, alguma coisa em troca de coisas erradas. Outra coisa que Tiago alertou, que está no versículo 4, é que eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude. Então, naquele tempo, tinha muitos ricos que não pagavam os pobres. E essa era a mesma comunidade, que tinha rico e tinha pobre. O rico não pagava o pobre. E será que hoje acontece isso? Acontece. Nós vemos, não é em comunidade cristã que a gente sabe disso, mas nós sabemos em São Paulo que tem empresas de fabricação de roupas que eles mantêm trabalho escravo, pessoas que moram em cubículo, comem pouquíssima comida e trabalham a troco da moradia. E trabalham escravos, porque trabalham o tempo que eles conseguem ficar em pé, eles estão trabalhando sem poder sair. Então, também hoje existe esse tipo de trabalho escravo. Então, esse dono dessa empresa, ele não está enriquecendo de maneira lícita. Ele está enriquecendo fraudando, não pagando. Da mesma forma que aqui, Tiago deu exemplo. Uma outra maneira aqui que aparece na lição, que muitos salvos, muitas pessoas pensam em enriquecer de maneira fácil, que é fazer um jogo, jogar na loteria, fazer apostas.
E Deus desaprova isso, porque Deus ensina pela palavra que nós temos que pagar nossas contas, comprar nossas coisas através do nosso trabalho. Então Deus desaprova o jogo, desaprova a loteria. Por quê? Porque é um dinheiro fácil que vem, não é um dinheiro através do nosso trabalho. Então, nós devemos trabalhar honestamente para pagar nossas contas. E se a gente fica sonhando com o dinheiro de loteria, o dinheiro de um jogo, é porque a gente não está confiando em Deus. Acho que Ele não vai suprir as nossas necessidades. Então, não devemos querer ganhar dinheiro fácil. E também não devemos emprestar dinheiro, que o dinheiro emprestado com usura, com o juro, esse dinheiro também é um dinheiro que está vindo de uma maneira fácil, então não é do agrado de Deus. Outra maneira de o dinheiro ser mal adquirido é quando o homem ou a mulher, os pais de família, eles trabalham desesperadamente, desenfreadamente para comprar alguma coisa para a família, para casa, uma casa nova, trabalham em detrimento da própria família, em detrimento de um bom relacionamento com os filhos, em detrimento de um bom relacionamento com a família toda. Muitos jovens casais que trabalham, se matam de trabalhar, não têm tempo para os próprios pais. Muitas vezes ficam nervosos porque vão perder tempo de visitar pai, visitar mãe, que já está mais idoso. Então, muitas vezes, o que acontece nesse caso é que o inimigo faz esfriar o amor e faz com que os homens e as mulheres, mesmo crentes no Senhor Jesus, fiquem longe de Deus. Porque nós temos esse coração, essa herança de Adão e Eva. Isso já veio conosco, de querer ser melhor que o outro, de ter coisas melhores que o vizinho, coisas melhores que o irmão. Às vezes o próprio irmão de sangue tem mais coisas e o outro quer ter igual. Então trabalha, negocia, faz coisas, viaja, fica fora da casa e não dá atenção para os próprios filhos. E às vezes nem para os próprios pais, onde os filhos têm que dar atenção para os seus filhos e para os pais mais idosos. Então, existe uma disposição mental no ser humano de querer ser o melhor, querer ser o vencedor, e para isso trabalha desesperadamente. Então, aí que está o perigo de colocar o coração na riqueza. Ele se considera crente no Senhor Jesus, a mulher se considera crente no Senhor Jesus, mas está nesse trabalho desenfreado e não lê a Bíblia, e então não tem horário para culto, não tem tempo, não participa de oração. Então o que acontece? Coloca o coração na riqueza e abandona o verdadeiro Deus. Então, nós não devemos nos comparar com as pessoas humanas, nossos amigos, companheiros, e isso é muito difícil de falar. Porque nós vemos que acontece isso. Todo casal, todo ser humano quer ficar igual o vizinho, igual a pessoa que é da mesma formação, quer ter, um compra um carro, outro quer comprar um carro parecido, ou então melhor. Uma pessoa compra um carro, o irmão, a irmã quer um melhor, um maior, um mais caro. Isso é do ser humano. Então, é uma lição muito forte, muito pesada, porque nós não devemos nos comparar às pessoas, mas a Cristo. Porque Ele, sendo rico como foi, como é, como sempre será, porque Ele é Deus, Ele se fez pobre por nós. Então, nos comparemos a Cristo. Então, nós vimos aqui o perigo da riqueza mal adquirida, de várias formas, inclusive trabalhando honestamente, mas deixando a própria família de lado. Agora nós vamos ver o segundo item, que é o desafio da riqueza mal distribuída. Então, não só a gente ganha essa riqueza de uma maneira lícita, de uma maneira do jeito que Deus quer, com o suor do nosso rosto, mas nós devemos também aprender a distribuir. Porque
que muitas vezes é mal distribuída. Então nós temos que tomar um cuidado redobrado ao gastar nossos bens. Nós devemos cuidar, porque muitas vezes a gente pode viver regaladamente, pode ter os maiores prazeres da vida. Não sei se todas nós aqui temos, mas a gente sabe de muita gente que tem muitos prazeres na vida, de tudo quanto é espécie, e deixa os menos favorecidos sem um auxílio. Então, aqui o que a gente aprende? A gente aprende em Tiago 5,5 agora, que fala: vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Então, nós temos tido uma vida de luxo ou não? Ou a nossa vida é uma vida mais simples, em que a gente ajuda e considera os menos favorecidos? Em Lucas 12, 13 a 21, Jesus conta uma parábola que eu não vou ler, a gente vai apenas relembrar. Um homem era muito rico e ele tinha galpões, e os galpões já estavam muito cheios. Ele mandou destruir, fazer novos e maiores, porque ele dizia: ali eu vou ficar eu e a minha riqueza, e eu vou viver feliz para sempre. Mas Jesus disse: homem, você é um louco, hoje mesmo Deus te pedirá a tua alma. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a gente menos espera, o inimigo vem e toma o nosso coração e coloca na nossa riqueza. Muitas vezes é uma riqueza é pouca coisa que a gente tem, mas a gente idolatra aquele carro que você não pode nem olhar para o lado do carro, nem riscar e nem andar. Você idolatra a sua casa, você idolatra as coisas que você tem, as coisas materiais, e deixa Deus de lado, né? Então, temos que tomar muito cuidado. E uma outra coisa, a riqueza, ela é mal distribuída, mas a riqueza também, ela é instável. Hoje existe, amanhã pode não existir mais. Sabemos de muitos casos que a pessoa dormiu rica e amanheceu pobre, modo de dizer. Claro que não foi da noite para o dia, foi de um tempo até outro tempo, mas a pessoa tinha muita coisa e perdeu. Então Deus, Ele cuida de um por um, e eu creio que Ele cuida dos seus, fazendo com que aqueles que não sabem cuidar das riquezas, inclusive Toma por quê? Porque não está sabendo cuidar, ele vai se perder no meio de tanta riqueza. Esse caminho que está tomando não é um bom caminho. Então, muitas vezes, a gente conhece histórias de pessoas que perderam tudo da noite para o dia. E nesse ponto da nossa lição, é muito interessante que o autor ele traz 10 princípios para a saúde financeira. Eu vou ler para vocês, se a irmã que quiser, eu posso depois colocar no nosso grupo. Olha que interessante. Primeiro princípio: faça uma lista de suas reais necessidades e só compre o que de fato precisa. Não gaste desnecessariamente. Dê oportunidade para Deus agir na provisão de suas necessidades reais. Comprar o que não precisa é desperdício. Segundo princípio: antes de comprar é preciso orar e esperar o conselho de Deus para decidir. Deus deve estar no controle de tudo o que fizermos. Terceiro: evite o luxo. A simplicidade nunca fez mal a ninguém. O luxo quase sempre é fruto de orgulho e de arrogância. Quarto princípio: não gaste além do que ganha, isso é imprudência. Quinto: procure equilibrar receita e despesa. Isso é precaução, é saber viver com o que dispõe. Não se torne fiador, é o sexto princípio. O fiador pode perder o dinheiro e o amigo. Se a Bíblia recomenda que não se deve ser fiador, é porque ela sabe que este é um caminho certo para se perder uma amizade. Sétimo princípio: tente comprar somente a dinheiro, à vista. Evite o excesso de prestações. É uma questão de prudência. Oitavo: não tome dinheiro emprestado sem analisar os ricos.
Não desafie Deus a pagar suas contas. A fé não é responsável. Esta atitude faz com que você evite que outras pessoas paguem por você. Nono princípio, seja generoso. Os que contribuem liberalmente têm a promessa do Senhor Jesus de que serão recompensados. A generosidade é fruto do Espírito, que é a bondade. 10º e último princípio, seja sempre fiel nos dízimos. Há promessas maravilhosas para quem é fiel ao Senhor. Dar o dízimo é provocar Deus, abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos, inclusive materiais, de tal modo que não poderemos contá-las. Então, aqui são os 10 princípios da nossa lição para a saúde financeira de cada um de nós. Agora nós vamos passar para o terceiro item que eu tinha citado, que é o item não menos importante, o resultado da riqueza não consagrada. Que alerta importante para nós. Tudo aquilo que a gente ganha com o nosso trabalho, que a gente compra, tudo aquilo que nós temos que consagrar a Deus. Porque a riqueza não consagrada, ela não é abençoada. Então, olha que alerta importante para nós, para a nossa família. Então, nós temos que ver, até que aqui em Tiago falou, que a traça corrói, a ferrugem corrói. A traça come, a ferrugem corrói, tudo aquilo que não é consagrado a Deus. E aqui nós vamos ver também um outro ponto muito interessante. Aqueles que não consagram as suas riquezas a Deus, aquilo que a gente ganha a Deus, causa conflito na família. Quantas famílias nós vemos que as pessoas brigam por conta de herança, se matam por conta de dinheiro, de herança? Quantas pessoas, quantos casos a gente não conhece? Outra coisa que é muito interessante que acontece são os problemas no casamento. Pessoas que são casadas e que não conseguem administrar o dinheiro e não consagram o dinheiro. Então, o dinheiro, ele vai ser uma coisa negativa para a família. Aqui nos versículos 5, que eu não terminei de ler, fala aqui que o fogo comerá o corpo de vocês na nova tradução, na linguagem de hoje, no versículo 5, não, no versículo 3b, eu não terminei a leitura aqui, ó, fala aqui, e esta ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Aqui está falando do inferno. Aqui está falando que o ouro e a prata estão enferrujados. Então, o que adianta ter? Estão enferrujados. E essa ferrugem será testemunha contra vocês. E há de devorar como fogo o corpo de vocês. Então, aqui está alertando que haverá uma destruição futura para aquele que coloca a riqueza na frente, no coração, e se afasta de Deus. E não consagra. Então, aqui eu achei uma lição muito importante para a gente, para nós passarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, numa conversa, que eu sempre digo assim, numa conversa informal, passar que realmente nós temos que consagrar tudo que a gente ganha. O salário chegou aquele mês, consagra o salário, dá o dízimo, distribui um tanto às pessoas que precisam, a atividades das igrejas a quais nós pertencemos, e assim nós podemos fazer aquilo que Deus quer para nós. Então, nós temos uma coisa que a Bíblia, ela fala muito de dinheiro. Aqui eu tenho anotado que ela fala 125 vezes em dinheiro, 466 vezes em ouro e 296 vezes em prata. E olha uma coisa para nós aprendermos aqui, muito importante, veja bem,
Segundo a Bíblia, o dinheiro, ele não é bom, ele não é ruim. O dinheiro é neutro. Olha que coisa interessante. Porque o dinheiro, quando a gente recebe um salário que nós trabalhamos, ele vem para as nossas bênçãos, para abençoar nossa vida. Nós que somos mulheres, muitas vezes a gente quer comprar um lençol novo. Então, nós ganhamos um dinheiro, que aquele dinheiro não está comprometido com nada. Nós podemos comprar um lençol novo, um jogo de prato novo, coisas que nós gostamos de melhorar nossa casa. Então, o dinheiro, ele não é bom, não é mau. O dinheiro é neutro. Ele vem para abençoar nossas vidas. Mas aonde então está o mal do dinheiro? Bom, sabe onde está? Está na maneira como nós obtemos o dinheiro ou como nós gastamos o dinheiro. Aí que está o mal. Olha que interessante. O dinheiro é neutro, ele vem para nos abençoar. Mas se nós adquirimos o dinheiro de maneira errada ou gastamos de maneira errada, então aí ele é mau. Ele é sim mau. Então o dinheiro ele pode ser bênção, o dinheiro pode ser maldição. Nós vemos na Bíblia isso, que o dinheiro pode ser bênção. Em 2 Coríntios 9, 10 e 11 fala assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então, quando a gente semeia, quando a gente dá um dinheiro, uma oferta, uma ajuda, um auxílio com dinheiro, esse dinheiro ele vai ser abençoado e a pessoa vai ver que Deus está fazendo isso, através do nosso intermédio. Só que o dinheiro pode ser maldição. Vamos ver aqui em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Então que cada um de nós consagre primeiramente a nossa vida ao Senhor. E depois os recursos que Deus nos deu. Mas consagre tanto a vida quanto os recursos que Deus nos dá. Em que nós podemos e devemos usar o nosso dinheiro? Abençoar as vidas, outras vidas, salvar vidas, sustentar a obra de Deus. Aí nós vamos ter uma vida próspera e feliz. Naturalmente que nós temos que cuidar da nossa família, cuidar da família da fé e cuidar das pessoas com as quais nós estamos evangelizando, trabalhando. E muitas vezes, como disse ali no verso de Coríntios, 2 Coríntios 9, de 10 a 11, quando a gente semear, vai aumentando a nossa generosidade e nós vamos semeando mais, semear quer dizer você dá oferta, dá um dinheiro, dá uma quantia e a pessoa vai ver Deus fazendo isso. Então, lembremos sempre que o nosso valor não depende do que nós temos. O nosso valor, ele depende daquilo que Deus faz de nós, aquilo que Ele quer. Para encerrarmos, algumas perguntinhas fortes, né? Será que já consagramos a nossa vida ao Senhor? Será que nós já consagramos nossos bens, o que é nossa propriedade? Será que tudo que nós temos é nosso ou é de Deus? Será que nós temos a consciência? Se aqui a nossa lição termina de uma forma muito interessante, que se nós estejamos com dificuldade nessa área, é para nós orarmos humildemente, pedir ajuda, mas não permanecer no erro. E ajuda não só para nós, como para nossa família, para os nossos familiares. Então, vou orar para encerrarmos a lição. Querido Santo Deus, que essa lição venha calar dentro do nosso coração, dentro da nossa sabedoria, que o Senhor mesmo vai dar
para nós podermos discernir aquilo que vai ser importante para nós usarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.